Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma semana com a disciplina de Economia, Planejamento e Projetos Agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos tratar da elaboração de um projeto agropecuário. Então nós já entendemos aqui como que funciona toda a dinâmica econômica do mercado, nós já conceituamos o que vem a ser planejamento, né? Quem não lembra o que é, retorna a nossa videoaula anterior e retoma aqui o conceito, né, sobre o que é planejamento. E a aula de hoje nós vamos tratar então do projeto ou dos primeiros passos, né, para se elaborar um projeto agropecuário. Bom, um projeto agropecuário, pessoal, ele se divide aqui então em 5 grandes etapas, sendo que esse roteiro que pode ser seguido para a elaboração de um projeto se inicia com a construção de um sumário executivo, onde nós vamos informar quem são os proponentes do projeto, qual a propriedade rural a ser beneficiada, quais são as atividades que essa propriedade exerce, né, para a gente formar aqui o nosso sumário executivo. Então nós vamos na aula de hoje entender um pouquinho, desdobrar um pouco sobre o sumário executivo. O projeto agropecuário contempla também a elaboração de um inventário patrimonial, que vai ser objeto da nossa aula de hoje. Ele também contempla a análise de mercado, a execução, né, a confecção e execução de um projeto técnico e, por último, nós vamos apontar aqui quais são os indicadores de resultado e de desempenho financeiro e econômico, para a gente verificar, então, a viabilidade desse projeto. Então, na aula de hoje, nós vamos nos ater aqui somente aos 2 primeiros itens. Nós vamos falar de sumário executivo e nós vamos falar aqui de inventário patrimonial. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar então do sumário executivo. Pessoal, para se tratar de sumário executivo, primeiro eu preciso conceituar com vocês o que vem a ser então um produtor rural. Então, o conceito de produtor rural, né? O produtor rural, ele pode ser uma pessoa física ou ele pode ser uma pessoa jurídica. O que é a pessoa física? Pessoa física são as pessoas naturais, né? As pessoas que são identificadas aqui com o seu CPF. Então, uma pessoa, né, natural, como eu, assim como você. E as pessoas jurídicas? O que são pessoas jurídicas? Pessoas jurídicas, então, são uniões. Então, é a união de indivíduos, né, de pessoas físicas, que por meio de um contrato, né, reconhecido por lei, que possui uma personalidade jurídica, onde esse contrato faz a distinção de quem são os seus membros, de quem são os indivíduos que estão, né, organizados então nesse modelo contratual. Pessoal, para a gente entender mais um pouquinho de pessoas jurídicas, eu quero ampliar um pouquinho o leque aqui e a gente falar um pouco mais aqui sobre as diferentes formas de pessoa jurídica que nós conhecemos. Então vamos lá, vamos tratar aqui. Os 2 principais modelos de pessoa jurídica que nós tratamos são as empresas LTDA e as empresas SA. Então vamos tratar a diferença entre uma e outra aqui. A empresa LTDA, muitos de vocês já devem ter visto essa sigla aqui na frente do nome, né, da razão social de uma empresa, e ela nada mais significa do que limitada. É uma empresa, então, de sociedade limitada, ou seja, nós conhecemos a quantidade de sócios que essa empresa possui. Ela possui um sócio, ela possui 2, 3, 5, 10, 50, só que a quantidade de sócio ela é
quantitativa. Nós sabemos quantos sócios são envolvidos aí nesse modelo de empresa limitada, diferente da empresa SA, da empresa sociedade anônima. Essa empresa sociedade anônima, o próprio nome já diz, a sociedade ela é anônima, nós não conhecemos efetivamente quem são os seus sócios. Essas empresas SA são empresas que nós chamamos de capital aberto, são as empresas que possuem ações negociadas em bolsas de valores. Então vamos lá, vamos conhecer os diferentes modelos de empresas limitadas dentro do nosso âmbito aqui das pessoas jurídicas. Existe a empresa, então, com apenas um sócio? Sim, nós chamamos ela de empresa individual. A empresa individual é aquela que só tem um sócio e, via de regra, a razão social dela vem acompanhada do CPF do sócio, né, do indivíduo que é o responsável por esse CNPJ, né, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E a desvantagem da empresa individual é que essa da empresa individual é que o patrimônio social dessa empresa ele se confunde com o patrimônio da pessoa física. Então, se algum problema fiscal, jurídico que essa empresa possa vir a perceber, o proprietário responde com o seu patrimônio. Para ficar livre, então, dessa situação aqui, desse imbróglio, desse problema das empresas individuais, foi criada a empresa EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Essa EIRELI, ela é uma empresa também, né, de caráter individual, mas o sócio proprietário ele não responde mais com o seu patrimônio pessoal, sendo que para uma EIRELI funcionar, ela precisa fazer um depósito de 100 salários mínimos para que ela inicie com um capital social. E esse capital social é o que fará a empresa responder aqui, né, por questões de eventuais problemas que ela possa ter de execução. Então, esse é o modelo de empresa aqui chamado de EIRELI. Outro modelo de empresa que existe também, que a gente tem ouvido falar muito ultimamente, é o famoso MEI, que é o microempreendedor individual. Esse microempreendedor individual é o formato, né, de CNPJ que foi criado para tirar da informalidade um grande grupo de pessoas, né, prestador de serviço, a grande maioria deles, para poder fazer uma questão de formalização, gerar um CNPJ para esse indivíduo, fazer o recolhimento aqui dos impostos, né, por mais que eles sejam bem reduzidos em relação aos demais, mas ele possui um teto de faturamento, né? Por esse vídeo aqui ser algo atemporal, eu não vou me limitar à quantidade atual de faturamento, né? Então, mas existe um teto para limite, né, de faturamento das empresas MEIs. Outro modelo de empresa que nós conhecemos, então, é a ME, que é o microempreendedor, né? Ele respeita também um teto de faturamento. Acima dele existe a EPP, que é a empresa de pequeno porte, né, que também possui um teto de faturamento. Assim, esse teto ele condiz com o pagamento de tributos, né, com o pagamento de recolhimento de impostos, ok? E aí a gente tem também, né, fora das limitadas, as empresas chamadas aqui de SA, que são as empresas, sociedade anônima, que possuem as ações abertas e negociadas em bolsa de valores. Existem propriedades rurais ou empresas rurais, né, de caráter limitado, existem empresas rurais também de caráter de sociedade anônima, ok? Feito essa ressalva, esse conhecimento aqui de pessoa jurídica, que é representado então pelo CNPJ, nós vamos voltar aqui ao nosso conceito de produtor rural.
Então, o produtor rural, ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. E esse indivíduo, ele necessariamente precisa explorar a terra, né, com o objetivo de produção vegetal, para a produção animal e também para a industrialização, né, de produtos primários. Nós vamos chamar aqui de produção agroindustrial. Então, o nosso sumário executivo lá já começa a gente definindo, então, quem é o nosso produtor. Ele é uma pessoa física, né? Ele é pessoa jurídica. Se ele é pessoa jurídica, ele está enquadrado nos diferentes modelos de CNPJ que nós conhecemos aqui, então, no Brasil. Ok? Esse indivíduo precisa explorar a terra para ele ser considerado, então, um produtor rural. Ou ele transformar, beneficiar ou industrializar matéria-prima. A composição do agronegócio não é novidade para nenhum de vocês, que ele se baseia dentro da produção vegetal, dentro da produção animal e da agroindústria. Isso aqui é um gráfico meramente ilustrativo, tá? A proporção, obviamente, não é essa dentro da composição do agronegócio, mas isso aqui está para fim somente ilustrativo. Dentro da produção vegetal, é importante que nós destacamos aqui dois grandes modelos de produção, que são as culturas temporárias, que também são chamadas de culturas anuais, né? Como, por exemplo, nós temos aqui o milho, a soja, o feijão, o sorgo, por exemplo, e temos também as culturas que nós chamamos de cultura permanente, né? As culturas permanentes são as culturas que também são chamadas de culturas perenes, né? Como, por exemplo, a seringueira, o café, a cana-de-açúcar, né? A gente tem aqui como elementos aqui de culturas permanentes ou de culturas perenes. Isso é importante porque quando a gente for estudar os projetos agropecuários, existem linhas diferentes para culturas temporárias e para culturas permanentes, tá? Então é importante que você saiba fazer essa diferenciação entre os diferentes modelos de produção vegetal. Temos também dentro da produção animal a pecuária de grandes animais e temos também a produção animal de pequenos animais. Dentro dos grandes animais, podemos destacar aqui os bovinos, suínos, caprinos e também equinos, por exemplo. E dentro dos pequenos animais, podemos destacar aqui a produção, né, da apicultura, a avicultura, piscicultura, ranicultura, né, que são produções aqui mais de pequenos animais. E temos ainda também, dentro da composição do agronegócio, as indústrias rurais. As indústrias rurais, elas podem ser de beneficiamento, como, por exemplo, podemos beneficiar o arroz, podemos beneficiar o café, beneficiar o milho. Temos também as indústrias de transformação zootécnica, né? A indústria de laticínio, transformação do leite, né, em iogurte, em queijo, a transformação zootécnica dos frigoríficos, né, a transformação zootécnica dos casulos de seda. Então, tudo isso aqui tem esse envolvimento dentro da agroindústria. E temos também a parte de transformação agrícola. Transformação agrícola, podemos destacar aqui as usinas de álcool e açúcar, a indústria de óleo, né, e também podemos exemplificar aqui como a indústria de suco. Então, esses aqui são os modelos de indústrias rurais que compõem, então, né, a base aqui do agronegócio. Bom, então a gente entendeu aqui já a parte do sumário executivo, onde a gente já determina quem é o produtor. Nós já entendemos qual é a classificação que ele tem nas atividades de exploração da terra, né, e onde ele se adequa aqui dentro dos diferentes modelos de composição do agronegócio. Bom, outro dado interessante para a gente destacar no nosso encontro de hoje é a diferença que existe entre o ano agrícola e o ano do exercício social. Então, o que acontece, pessoal? Na grande maioria das vezes, as empresas mercantis, elas encerram o seu ano fiscal dia 31 de dezembro. Então, 31 de dezembro, a gente percebe que as empresas, elas fazem o que a gente chama de balanço. O balanço é o quê? A gente vai verificar se todas as entradas e todas as saídas e vamos verificar o resultado que essa empresa
ela teve no ano corrente. Junto com isso, essa empresa também ela faz um inventário, né? Ela faz a contagem de todos os bens, todo o estoque que ela possui e vai verificar com os seus registros para ver se o patrimônio da empresa está mantido. No caso das empresas rurais, a gente já tem uma certa dificuldade, né, de encerrar as atividades ou fechar o nosso balanço no dia 31/12. Por quê? Grande maioria das produções estão aí, principalmente as que estão envolvidas com a safra, já estão aqui em pleno ciclo biológico. Então nós não temos condição de fazer o encerramento da atividade em 31 de dezembro para apurar o resultado aqui do balanço patrimonial. Então, a gente tem dentro da atividade agrícola, né, como recomendação o fechamento, né, desse balanço, desse resultado econômico logo após a colheita ou logo após a comercialização do produto, porque nós já temos ali uma base da quantidade produzida, né, quando a gente pode avaliar as condições de preços de mercado. Então, a recomendação que nós temos aqui é logo após a colheita ou assim que se faça a comercialização. As empresas de fomento, né, de crédito rural, elas utilizam muitas das vezes o ano agrícola de junho a junho, tá? Então, onde a gente já tem aqui toda a parte de resultado estabelecida, a comercialização realizada e o provisionamento já de insumos, né, e de todos os materiais envolvidos para o próximo ciclo produtivo. E aí se encerra ali o período do ano agrícola em junho. É o que muitas agências de fomento, né, de crédito rural utilizam como base para fechamento da atividade agropecuária. Ok, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho então agora aqui de inventário patrimonial, né? Nosso segundo elemento aqui dentro da atividade do projeto agropecuário. Então, o que é o inventário patrimonial? Inventário patrimonial, ele será, né, toda a avaliação numérica e monetária dos bens disponíveis na empresa ou ainda em alguma unidade de produção. Repetindo, o inventário patrimonial, ele é um somatório numérico, a quantidade, e também monetário, ver quanto custa a preço de mercado todos os bens disponíveis na empresa ou nas unidades de produção. Então, o que pode ser inventariado? Pensem comigo. Basicamente, tudo pode ser inventariado, né? Nós podemos inventariar terra, benfeitorias, máquinas, equipamentos, implementos, mobiliários, animais, produtos armazenados, insumos que estão armazenados e até insumos que estão em terra, né? Os produtos que estão em pleno ciclo biológico, nós chamamos aqui de ativo biológico, as florestas produtivas, culturas perenes, enfim, tudo que for bem, tudo que for, né, de direito da empresa, nós vamos poder inventariar. Ok, pessoal? A gente inventaria dívida também, né? Então a gente pode inventariar também os deveres. E aí vem a questão, né, a pergunta: por que se faz o inventário patrimonial? Qual a razão de se elaborar um inventário patrimonial? Então vamos lá, vamos destacar algumas razões aqui no nosso encontro de hoje. Primeiro, eu faço o inventário patrimonial no caso de interesse de venda da propriedade. Então, se eu quero vender minha propriedade rural, o inventário patrimonial precisa ser elaborado, até para eu conhecer quais são todos os bens, quais são os direitos, quais são os deveres que essa empresa tem para poder, né, colocar um preço nisso. Ou você vai colocar preço da sua propriedade baseado só no valor do hectare, né? Se você tem construções, você tem implementos, você tem máquinas, você tem animais, né? Você tem florestas formadas. Será que a gente vai vender somente pelo preço da terra? Então é isso a sugestão de se fazer o inventário patrimonial.
Outra razão de se fazer um inventário patrimonial, no caso de sociedade. Imagina que eu e você somos sócios e nós vamos encerrar a nossa sociedade. E nós começamos a sociedade, eu entrando com 40% dos recursos financeiros e você entrou com 60% dos recursos. Não quero brincar mais, me dá meus carrinhos, eu quero ir embora. Nós vamos fechar o quê? Meio a meio? Claro que não, nós vamos fazer por questões de sociedade, por questões lá do nosso contrato de pessoa jurídica, nós vamos dividir aqui o nosso patrimônio baseado nas cotas societárias, né? Nossas cotas aqui de participação. Então vamos fazer o inventário, 40% vai ficar para mim, 60% fica para você. Da mesma forma, se a gente tiver dívidas, né? Eu respondo por 40% das dívidas, você responde por 60% delas. Outra razão, no caso de partilha e herança, né? Partilha, a gente tem lá divórcio, por exemplo, vai ser um divórcio entre cônjuges e aí nós vamos fazer um inventário patrimonial para se dividir aqui o patrimônio, né, fazer a partilha do patrimônio entre esses indivíduos. E herança, no caso do falecimento, né, de alguém, precisa se fazer o inventário patrimonial para se fazer a divisão também desse patrimônio, né, dessa herança. Né? Muitos de vocês com certeza já ouviram falar disso ou já participaram de processos de inventário patrimonial no caso de heranças. Outra razão de se fazer o inventário patrimonial para fim de indenização, né, em processos, por exemplo, de desapropriação por parte do interesse público. Vamos supor lá que o Estado, né, para garantir o desenvolvimento, para garantir a pujança do agronegócio brasileiro, precisou construir ali uma estrada que passa bem dentro da sua propriedade rural. Você não tem como questionar isso, o Estado desapropria e ele te indeniza sobre a área que foi desapropriada. A razão de se fazer inventário é porque a parte que vai ser indenizada, você precisa saber se os valores que estão sendo oferecidos a você condizem de verdade com os valores aonde da área que está sendo desapropriada. Então lá, a construção de barragens, por exemplo, todo mundo sabe, a cidade de Nova Ponte aqui perto foi uma cidade que no passado, né, ela foi inundada e aí uma nova cidade foi construída, né, aonde foi construída a barragem ali para fazer a usina hidrelétrica, né? Então eu estou ficando velho, eu lembro de Nova Ponte antiga, estive lá algumas semanas antes dela ser completamente inundada. E aí essas pessoas foram indenizadas, né? E aí a nova cidade foi construída. Tá? Então a gente tem aqui no caso de reforma agrária, divisão disso para os sem terras em áreas improdutivas. Então se tem a questão da indenização por parte do interesse público. Outra razão de se fazer o inventário patrimonial, no caso da elaboração, então, do nosso balanço patrimonial, né? Nós vamos verificar lá as condições, então, dentro das contas que a empresa possui. Então, para que se faz um balanço? A gente faz um inventário, né, para prestar contas, por exemplo, para os nossos acionistas, né, para a questão da tributação, para o gerenciamento pessoal dos sócios, para verificar as condições aqui, né, da empresa. Então, o inventário patrimonial, ele não serve para ver se a empresa está indo bem ou está indo mal, tá? Se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Ele é somente a condição de você verificar numericamente e monetariamente quantos são os elementos, né? Quais são os direitos e os deveres aqui dentro dessa unidade de produção ou da empresa rural como um todo. É isso aí, pessoal. Esse era o objetivo do nosso encontro de hoje. Na aula que vem a gente começa a falar sobre os diferentes modelos de projetos agropecuários. Eu agradeço aqui a sua participação e a sua companhia e até mais.